A importância da mulher na família. Muito bom, meus queridos inscritos do canal. Aqui é Marcelo e esse é o canal Você e Deus. Para mais um vídeo agora sobre família e casamento. E eu quero compartilhar com você então a importância da mulher na família, tá? Para isso, a base bíblica está em 1 Coríntios 7, versículos 34, a segunda parte do versículo, tá? Então, 1 Coríntios 7, versículo 34, aonde diz assim: mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido, tá? Então, baseado nesse texto, nós vamos trabalhar em cima da importância da mulher na família, tá? Então, aos olhos de Deus, o homem e a mulher eles são iguais. Pelo menos é o que 1 Pedro 3,7 nos ensina ali, olha o que diz ali, ó. Da mesma forma, vocês maridos honrem sua esposa, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus, tá? Então, homem e mulher são iguais diante de Deus na questão salvação. Então, aqui Pedro orienta o homem a ter uma compreensão maior para a mulher, por seu vaso mais frágil, né? No sentido físico. E lembrando que a mulher é igualmente participante da salvação junto com o homem, tá? Então, conforme a sua vontade, Deus determinou funções específicas a cada um, tá? Então, assim como nós vimos com o homem, que o homem é importante na família e tem a sua função, da mesma forma a mulher também é importante na família, né? E tem a sua função também na família. Então, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, tá? Então, ao criar Eva, a partir... Deus estabeleceu o homem como cabeça, como líder, tá? E a mulher como adjutora. Numa linguagem mais antiga, adjutora significa que complementa, que completa o homem. Ao criar Eva, a partir de uma parte interna do homem, ou seja, uma costela, Deus estabeleceu a total identificação deste com sua parceira. É o que nós podemos aprender também lá de Gênesis 2, 21 a 25, que diz que Deus colocou um sono pesado sobre o homem, tirou uma costela, formou a mulher, levou ao encontro do homem, e esse disse: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam, né? Então, todo aquele texto ali, que é a instituição do casamento e a origem, a base da sociedade, que é a família. Então, como aquela que complementa o homem, temos orientação bíblica das funções que devem ser exercidas pela mulher para o bom andamento de sua família, tá? Então, o homem foi colocado como cabeça e a mulher como aquela que complementa, que completa o homem, aquela que anda lado a lado, junto, tá? Colaboradora, ajudadora. Então, qual é que seria o papel da esposa? Deuteronômio 2,4 nos dá uma ideia aqui, tá? Olha o que diz ali, ó. Tito 2,4, perdão. Tito 2,4 diz assim: devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, tá? Então aqui o apóstolo Paulo orientando o pastor jovem Tito de como as mulheres mais velhas deveriam agir na igreja, na vida em comunidade. Elas deveriam instruir as mulheres mais novas, né, a amar o marido e os filhos. Tá? Então aqui nós temos uma outra coisa muito interessante. Ó. Quando ele fala isso aqui, ele não está dizendo que é o amor romântico, ela deve amar no sentido romântico, né, na questão sexualidade, né, no erótico, mas sim no compromisso com o bem-estar da sua casa, porque está dizendo ali a amar o marido e os filhos. Então seria um compromisso com o bem-estar do marido e dos filhos, ou seja, cuidar bem da sua casa, amar, né, a demonstração de amor da mulher para com a sua família é cuidar bem do seu esposo, né, e a fazer uma separação também, né? O amor pelo marido e o amor pelos filhos são duas coisas diferentes, tá? São dois sentimentos diferentes que a mulher deve aprender a separar e deve aprender também a se comprometer com esse bem-estar da família. Também o texto nos ensina ali que o marido e a mulher devem, de sua própria vontade, estar motivados a praticar esse amor. Então, uma coisa que como pastor a gente vê muito nas dificuldades dos casais
é que sempre um espera pelo outro tomar uma decisão ou espera pelo outro fazer alguma coisa para haver mudança, para haver crescimento, né? Não, você não deve esperar, a mulher não deve esperar pelo marido e o marido não deve esperar pela mulher. Cada um deve tomar a sua decisão e deve ser motivado a fazer o melhor pela sua família, tá? Porque aquele que decide fazer o melhor pela sua família, independente do que o outro está fazendo, né, pela nossa experiência, acaba motivando, incentivando e até mesmo constrangindo o outro, se o outro não está com uma disposição dentro do relacionamento. Então, quando um dos cônjuges toma a decisão, não, eu vou fazer, independente da maneira que ele ou ela estiver agindo, eu vou fazer dessa maneira porque é a maneira que agrada a Deus, então acaba motivando e incentivando o outro, tá? Então, tem que ser de própria vontade, ou seja, a pessoa tem que tomar um posicionamento e ser motivado a praticar esse amor, tá? Então o homem tem a sua função e deve ser motivado e de livre e espontânea vontade fazer isso, e da mesma forma a mulher, né, tem a sua função dentro da família e deve ser de própria vontade a sua decisão de fazer o melhor, e também deve ser uma motivação para ela, tá? Então amar o esposo é uma das funções da mulher, e também a família, né, os filhos. Uma outra função da mulher também é ser ajudadora do marido. O que significa ser ajudadora? Né? É aquele princípio da costela. Então, quando Deus tirou a costela do homem, Ele não tirou um pedaço do osso lá da canela ou aqui de cima da orelha, né? Ele tirou da costela, que significa o quê? Justamente no mesmo ângulo, na mesma altura, né? Então, a mulher deve ser ajudadora, ou seja, andar na mesma direção e no mesmo propósito, os dois para frente, os dois olhando para frente, como casal, como família, tá? Então, como é que a mulher pode ser uma ajudadora do marido e andar na mesma direção, no mesmo propósito? Ela precisa honrar o marido e estar ao seu lado como ajudadora, né? E aí o exemplo que eu dou para você poder entender melhor é o seguinte, ó. O exemplo, o servente de pedreiro, né? Qual é a função do servente de pedreiro? Ele prepara e alcança as ferramentas para o pedreiro. Ou seja, ele está observando o que o pedreiro vai fazer e ele já, experiente, o que ele faz? Ele observa, ó, ele vai levantar a parede, então ele vai precisar de tijolo, ele vai precisar da massa, né? Da argamassa, ele vai precisar das ferramentas, tudo pertinho ali, da água, também para molhar a parede, para ir levantando tudo, né? De toda a instrumentação. Então ele vai se adiantar, ele vai na frente e vai preparar tudo aquilo e deixar pronto para o pedreiro fazer a parte dele, né? Então ele é aquele ajudante da equipe, né? Aquela parte da equipe que dá todo o suporte pro goleador, né? Também no jogo de futebol, o zagueiro, o lateral, o centroavante, que dão todo o suporte para o goleador ir lá fazer o gol, né? Então essa é a função da mulher, tá? Devem ensinar os filhos a obedecer-lhe, a honrá-lo e a amá-lo. Também como pastor a gente tem visto muito em briga de casal, né, a mulher colocar os filhos contra o pai. Isso é extremamente negativo, é extremamente ruim para toda a família, desestrutura toda a família, né? Por quê? Porque quando os filhos perdem aquela referência do pai, como um exemplo, um modelo dentro de casa, daí o negócio vai complicar, porque o futuro deles também tá destinado ao fracasso, porque eles vão acabar levando para a vida deles, para o casamento, para o relacionamento futuro deles, essa experiência, né? E por mais que eles pensem, não, eu vou ser diferente do meu pai, né? Eles poderão agir da mesma maneira. Então a mulher ela deve ensinar os filhos a obedecer, a honrar e a amar o pai, né? Amar o seu esposo. Então é uma função da mulher fazer isso, né? Trazer equilíbrio dentro de casa nesse sentido. Quando a mulher cumpre o seu papel com excelência, honrando ao marido e ensinando os filhos a obedecê-lo e respeitá-lo, o que vai acontecer? Qual é a consequência natural? Ela edifica o seu lar e torna-o equilibrado e abençoado. Então a mulher é aquela que traz o equilíbrio, né, dentro do seu lar. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 14:1, se eu não me engano, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos, tá? Então a mulher sábia é aquela que edifica, é aquela que ensina os filhos a obediência, a honra, o amor ao esposo, ao pai, que trabalha com excelência, né, no seu papel de esposa,
para que a sua família se torne equilibrada e abençoada. Uma outra função da mulher também é a submissão ao marido em amor, tá? Então a gente tem visto também ao longo dos anos aí, e as mulheres reclamando, né, que não querem ser submissas e tal. Também a gente ouve muito isso como pastor, porque ele é um brucutu, ele é um cavalo, ele é isso, ele é aquilo, tal, né? Claro que essa é uma situação, né? Nem todos os homens são assim, mas e muitas mulheres acham que isso é machismo da Bíblia. Mas submissão não significa que a mulher deve ser um capacho do homem, né? Deve se humilhar diante do homem. Não é isso. Tá? A palavra submissão significa estar debaixo da missão de alguém, né? Ou seja, reconhecer a tarefa que aquela pessoa tem a realizar, né? E se submeter a essa tarefa, né? Então, a Bíblia nos dá a orientação sobre a mulher em Efésios 5:22. Ela fala o seguinte: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então, esse como ao Senhor aqui, né, significa, primeiramente, reconhecer que Jesus, no caso, né, está sobre todas as coisas na sua vida. Segundo, reconhecer que existe uma linha de autoridade, né? Se Jesus é autoridade na vida da mulher, automaticamente Deus colocou o homem para ser um líder na vida da mulher, né? Na vida da família. Ser aquele que deve pensar no bem maior da família, deve buscar a provisão para a família, deve buscar ter o tempo para a família, né? No caso do homem. Então, quando diz ali, deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, né? Ou seja, a mulher ela busca a direção de Jesus na palavra de Deus para poder dar um bom testemunho. Então, aqui também pode significar estando ele presente ou não, né? Jesus hoje não está presente conosco, mas a gente deve ser submisso a ele, né? Todo discípulo, todo servo de Cristo, né, deve ser submisso a ele por amor, né? Então, deve ser submisso ao seu marido com ele presente ou não, e também por uma questão de que o homem também ele precisa, né, ter essa motivação, esse entusiasmo em saber que a família depende dele, que a mulher está, né, colocando diante dele a dependência da família toda, né? O homem tem essa necessidade interna de que a sua família dependa dele, tá? É necessário isso. Não significa, como eu falei antes, não significa anular-se também, mas reconhecer a autoridade e a responsabilidade de liderança do esposo dados por Deus. Então, se a mulher abraça tudo, ela faz tudo, ela se torna ela o homem da casa, o homem jamais ele vai assumir esse lugar que é dele, né? Então a mulher precisa dar esse espaço para o homem, ela precisa incentivá-lo a se envolver com a família e cumprir o seu papel, né? Então por isso que é importante a mulher se submeter à liderança do esposo. Então submissão não é acatar tudo que ele fala e ficar quieto, não, mas significa submeter-se de livre e espontânea vontade, reconhecendo que sobre ele está a responsabilidade do cuidado da família, né, no sentido geral. Então submissão, irmãs, não tem nada a ver com ser capacho ou ser humilhada pelo homem, tá? Isso aí é ditadura do homem, não existe isso aí, isso é machismo, tá? Da parte do homem se ele estiver fazendo isso contigo, tá? Também a Bíblia ensina que a função da mulher é tratar o esposo com respeito, Efésios 5:33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Então existe uma troca, tá? Existe ali uma reciprocidade, uma mutualidade. Uma coisa puxa a outra. O investimento de um gera o investimento do outro e vice-versa, tá? Então, o texto é muito claro, ó. Cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, é a função do homem. E a esposa deve respeitar o marido devido justamente a isso, e vice-versa, tá? Então tem o dever de respeitar o seu marido. E como é que ela vai demonstrar esse respeito? Demonstrará isso por meio de uma conduta honesta, tá? Então a conduta dela deve ser uma conduta honesta, ela deve ser na frente do esposo aquilo que ela é atrás, tá? E um comportamento digno.
distante do esposo, ela tem que ter um comportamento que não vai envergonhar o esposo também, tá? Um exemplo bem claro, a questão das vestimentas, tá? Então a gente também ao longo desses anos todos a gente vê mulheres que se vestem de uma maneira mais sensual, uma maneira mais assim, que atrai os olhos dos outros homens, sendo que ela deveria atrair os olhos do seu esposo. Então muitas vezes ela se veste de uma maneira, né, inconveniente para certas situações, aonde que o esposo acaba se envergonhando com aquilo, né? Então não é algo respeitoso para com o marido, né? Então é preciso ter esse cuidado. Depois mais adiante eu vou falar sobre isso também. A fidelidade é outra característica importante, tá? Então a mulher não ficar dando bandeira ou dando muita atenção para outros homens, assim, sendo com o marido presente ou não, tá? Não ficar demonstrando mostrar muito os dentes, vamos dizer assim, né, para outro homem, porque o homem, né, na sua grande maioria ele tem um conceito errado. Quando a mulher dá muita entrada para o homem, às vezes ele pode imaginar, né, dependendo do homem, é lógico, não é todos que são assim, mas uma boa parte, né, quando a mulher se torna uma pessoa amiga, parceira, assim, de brincadeira, o homem pode interpretar de outra maneira. Então não é interessante a mulher dar muita entrada a não ser para o marido, né, para outros homens, assim, a mulher casada, né, porque isso pode ser uma interpretação errada do outro lado, né? Pode interpretar de várias maneiras e uma delas pode ser no sentido da sexualidade, tá? Ou da carência, tá? Então a fidelidade é uma outra característica muito importante, né? Não dar entrada para outros homens, assim, não deixar passar de certos limites ali, tá? De certas situações, tá? Preocupar-se com o que dizem a respeito do marido. Uma esposa fiel jamais deve difamar o esposo que diz amar. Então é outro cuidado que a mulher deve ter no sentido de respeito com o marido. Tem mulheres que vão no salão de beleza e lá falam horrores do marido. A gente ouve falar muito sobre isso, né? Porque o meu marido não faz isso, não faz aquilo. E até na questão da sexualidade, às vezes elas acabam difamando o marido ou exaltando demais, né? E espichando o olho da colega que tá ouvindo ali pro marido dela, né? Fazendo a colega olhar para a grama do vizinho, em vez de olhar para sua própria grama. Então tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, muito cuidado, tanto para não extrapolar, não jogar o marido para outras mulheres, quanto também para não difamar o marido e fazer ele ser visto como um banana ou como uma pessoa que não tem iniciativa. A mulher tem que ter sabedoria para construir o seu lar, para edificar a sua casa, tá? Uma outra característica também da mulher está em Provérbios 31, versículos 10 a 31, eu não vou ler, mas você já deve conhecer bem, que é a mulher virtuosa, né? Então são muitas características da mulher virtuosa, né? Mas uma delas que se destaca muito nesse texto de Provérbios 31 é a questão da administração do lar, tá? Então a função da mulher é administrar bem o seu lar. Olha o que diz aqui, ó. É seu dever administrar conscientemente e bem a sua casa, tá? Então a gente vê muitas vezes as mulheres que elas querem enfeitar e querem comprar, e quando vê, gastou, e quando vê, se endividou. Então tem que ter uma certa consciência, né, do orçamento familiar, a economia doméstica, o gasto da luz, o gasto da água, tá? Porque se de repente é só ele que trabalha, aí o bicho pega, sabe, complica a situação. E às vezes até mesmo quando os dois trabalham, né, tem que haver um comum acordo. Eu sempre ensino que, quando eu ministro para casais, que os dois devem entrar num acordo do que eles vão comprar, adquirir primeiro. O que é prioridade? Uma coisa bem fácil de resolver. O casal senta junto, a família senta junto. O que é prioridade para nós? Né? É o carro, ou é a geladeira, ou é o fogão, ou são as panelas, ou é a comida? O que é prioridade? Estabeleçam prioridades e depois vão juntando as forças, tá? E vão adquirindo juntos isso aí, porque é o casal, não é mais um. Porque eu vou comprar isso porque eu me agrado disso. Porque eu vou comprar aquilo. Não. Vamos estabelecer então qual é a prioridade. Primeiro é esse e depois aquele. Então compramos primeiro esse e depois aquele, tá? Então isso aí é a função da mulher também, ter essa visão e essa consciência e administrar bem a sua casa, tá? Ela deve providenciar tudo para o conforto do marido e dos filhos. Exemplo, a limpeza da casa, a organização dos objetos pessoais,
a alimentação, a distribuição de tarefas entre os filhos. Também é muito importante ensinar os filhos já a importância de se envolver com as tarefas domésticas, tá? Para que quando eles forem casados, né, possam também ajudar sua esposa ou ajudar o seu esposo. Isso é muito importante ensinar desde agora. Tá? Isso vem de dentro de casa. Não espere ele aprender em outro lugar, que não vai aprender em outro lugar. Então, administrar bem o lar é função da patroa, tá? Da esposa. Virtudes que a esposa deve ter. Então, eu separei também aqui algumas virtudes que a mulher deve buscar ter na sua vida, desenvolver na sua vida, tá? Temor a Deus, tá? Provérbios 10, 27, 14, 27, 15, 33 falam sobre esse temor a Deus. Então, quem teme a Deus reconhece sua soberania em primeiro lugar, tá? Então, Deus é em primeiro lugar. Então, uma vida devocional, orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, tirar esse tempo para essa intimidade com Deus. Aquilo que você conhecer e aprender da palavra, buscar exercitar, botar em prática, isso é vida cristã, tá? Oração, estudo da palavra e prática da palavra, senão não adianta nada, tá? Então é muito importante. Então Deus como prioridade. Se apartar do mal, buscar o bem do seu esposo, de sua família e dos outros, tá? Então se afastar do mal, tá? Eu vou mais fundo antes, de toda aparência. Então você tem que ter discernimento. A mulher tem que ter discernimento de aquilo que aparenta ser mal, né? Por exemplo, não ficar num ambiente onde tem outro homem e o esposo não está junto, procurar não ficar sozinho com outro homem, tá? São questões éticas que são muito importantes, né? Convidar um amigo da família, um amigo do esposo para vir na tua casa, mas o esposo não está. Também são questões que são muito importantes. Então são muito importantes esses detalhes aí, tá? A mulher que é temente a Deus, ela promove o perdão, a paz e o amor no lar. Então aquela pessoa pacificadora, né? Que quando há um conflito entre o pai e os filhos, né? Ou entre o próprio casal, trazer a paz, trazer o amor, trazer o perdão no lar, né? Isso aí ajuda muito, porque a mulher com o seu jeitinho meigo, né? Com a sua feminilidade, ela acaba abaixando a poeira de muitas situações conflitivas na família, às vezes até mesmo com os pais dela ou com os pais dele, situações familiares, né? Que a gente sabe que tem problemas. Todos os relacionamentos têm problemas, inclusive e principalmente os familiares, né? Por causa da intimidade. Tem sempre presentes no seu coração a bondade e a esperança, pois guarda os mandamentos e submete-se à sua orientação e vontade, né, de Deus, recebendo assim discernimento, prudência, bom senso, vida e provisão, tá? Então a mulher que é temente a Deus, ela procura ter uma bondade, uma esperança, procura viver a palavra de Deus na sua vida, tá? Submeter-se à direção de Deus, e automaticamente ela recebe o que? Discernimento, prudência, cautela, tá? Moderação, bom senso, ela pensa da maneira correta, vida, ela traz vida para sua família,